Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Obrigado, Jesus amado, Pai querido, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Com as mãos aos céus, digo obrigado, Jesus, pois eu confio na Tua presença aqui na minha vida, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir essa manhã gloriosa na presença de Deus. Amém. Quem crê na bênção de Deus total na sua vida, é domingo especial de fé e de unção para você. Amém? Que Deus possa lhe abençoar como já abençoou na entrada, e assim vai ser na saída, na chegada na sua casa, em tudo que você for, ou em todos os locais que você for ou estiver, com a bênção de Deus, dirigindo no nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe. Podem sentar, por favor. Domingo é dia de buscar a Deus, e quem busca encontra, e quem pede também recebe, e quem bate, a porta vai ficar fechada? Não, você está batendo na porta e a porta vai se abrir, e as bênçãos vão chegar, e as maravilhas vão acontecer, e graças a Deus por isso. Hoje nós faremos uma oração, uma prece especial pelo nosso país, pessoal, pelo nosso estado e nossa cidade. Mas antes de fazer esta oração, nós vamos buscar a palavra abençoando. Muitas são as pessoas que não têm a fé que você, que eu, que nós temos na palavra de Deus. Muitas pessoas acabam se atemorizando. Então nós vamos abençoar, porque com certeza, se por um caminho o mal tentou vir, por 7 ele vai sair em nome de Jesus. Quem tem essa fé para colocar o mal para correr? E Deus vai abençoar, povo de Deus, com toda certeza. Só que claro, nós estamos aqui dando um alerta à questão de prevenção. Então, você sabe, não precisa ter necessidade. Você sabia, por exemplo, que o Japão é a Coreia do Sul, se eu não me engano, ou do Norte agora, se eu não me engano é do Sul. E a Coreia do Sul já está tudo estável, já tudo bem por causa da prevenção. Então, nada melhor do que prevenir, né? Evitar o mal. Jesus, ele disse o quê? Há 12 horas no dia, não falou isso? Assim também ele quis dizer que há 12 horas que são trevas. No dia, na luz, você pode andar tranquilamente. No momento de trevas, você não vai se arriscar. Então, todo esse cuidado que nós temos com sabedoria e com temor a Deus. Mas uma coisa é certa: quem está com você é maior do que quem está fora, aí fora desse mundo todo. Maior é o que está conosco do que está nesse mundo. E nessa fé nós caminhamos de cabeça erguida e vivemos a nossa vida normalmente. Prevenção somente. E Deus abençoando. Então, como prevenção e estímulo, não só eu, mas todas as nossas igrejas no Brasil, nós estamos fazendo o quê, pessoal? Evitem. Estou dando esse toque como pastor, o seu pastor. Evite contato físico até segunda ordem. Não tem por que se preocupar. Evite, nada mais do que isso. Quando eu digo evitar contato físico, não vai deixar de falar com a sua esposa, né? Ou seu marido. Na sua casa não tem essa questão. Estou falando questão fora do local. E simples aqui. Aqui na nossa igreja, por exemplo, todo domingo de manhã eu costumo ir à frente. Nós não vamos fazer isso. Todo domingo nós costumamos dar um biscoitinho na saída. O café vai ter normal e vai ser só 2 pessoas que vão servir. O biscoitinho nós não vamos dar durante esse período, para evitar, não por causa de nós, mas pessoal, às vezes alguém que nós não sabemos que está na fé está fraco. Então nós não podemos arriscar a quem quer que seja. Então esse é o cuidado que nós temos que ter somente. Evitar o mal. Prevenção se chama prudência, nada mais do que isso. Desespero, nem um pouquinho, nem uma vírgula de uma vírgula de uma vírgula, você nem pode ter. Você pode ter certeza disso, maior o que está com você. Mas prevenção é sério, você vai trabalhar todas as coisas, previna, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, como sempre abençoou, e Deus vai fazer a obra completa. Ou seja, ande na luz. O mundo está em trevas e precisa da luz, não precisa? Nós estamos na luz, e a luz é Jesus. Então não temos o que temer, porém nós temos que ensinar e precaver. Só isso, somente, sem alarmar. Alarme é mais, eu falei, o pior vírus, pessoal, são as informações. Não é o vírus em si, porque o vírus já está controlado na China, já está tudo feito. São as informações que colocam medo no coração das pessoas. A informação é o pior vírus, negativa.
nós temos a informação positiva, que é a cura do vírus, e Jesus, ele liberta. Então nós temos todo esse cuidado que nós temos que ter. Quando eu digo vírus, não é somente o que está, o vírus, o que é o espiritual também. Quantas são as pessoas que acabam carretando e levando para si as raposinhas e acabam fazendo mal para si mesmo e às vezes até para a sua casa. Então nós vamos cuidar de tudo e todos com sabedoria, sem deixar de usar a fé, porque a fé sendo usada, a palavra sendo dita conforme aquilo que nós ouvimos de Deus, é a oração da fé, vai mover a palavra, todos os problemas no nome de Jesus. Ou o Senhor Deus mudou de ontem para hoje? Não, Ele continua o mesmo. E a confiança tem que ser sempre firme no Senhor. Pessoal, mas hoje nós vamos entrar na mensagem e vamos falar algo que é importante para você, que é algo que chamou a atenção para poder transmitir. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Que o que eu pedi veio a resposta e eu sei que é de Deus. Tudo isso nós temos que analisar em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, um emprego novo, a vida sentimental, a vida espiritual, né? Atitudes que talvez venhamos tomar. Será que essa atitude pode ser lícita ao mundo, mas para a palavra pode ser ilícito? Como que eu sei que eu estou realmente andando da forma correta? Que eu sei que o que eu estou fazendo, por exemplo, está agradando a Deus. Isso é muito importante para nós. E saber o caminho que estamos trilhando, se é o certo. Não digo somente, eu sei que eu devo estar na igreja, eu sei que eu devo ter a comunhão. Não estou falando do local físico de uma forma específica, mas sim do que o Senhor preparou para você nos campos celestiais, que aonde você for conduzido, você vai realmente vencer. Isso é importante para nós. Vamos aqui entender isso na palavra. Como que eu sei que aonde eu estou ou sou tem sido parte de um plano perfeito de Deus para a minha vida, né? Eclesiastes 5:20 é um versículo que não é no meu contexto já não muito conhecido. Ele é bem conhecido, mas talvez alguém ainda não ouviu e vai ouvir hoje. Eclesiastes 5:20. Eclesiastes 5:20. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20. Como que eu sei, né, que, por exemplo, as minhas atitudes Deus tem aprovado ou reprovado? As minhas ações, como que Ele tem aprovado ou reprovado? Como que eu sei? Como que eu sei que se essa amizade para mim é certa? Mas eu gosto dessa amizade. Tem momentos de que me traz uma satisfação. Mas ela é plano de Deus para mim? Eu tenho que saber, porque isso pode ser uma armadilha lá na frente, não pode? Quantas são as pessoas que se afastam da igreja, da presença de Deus acima de tudo, pessoal, por causa de amizade, né? Por causa de algo tão aparentemente inofensivo. Então nós temos que ter essa sensibilidade espiritual e física, claro, para não cairmos em uma condenação, né, e acabar se perdendo. Eclesiastes 5:20. Nós temos que ter a certeza da vontade de Deus. Aí você vai ver que tudo quanto você fizer, a mão do Senhor estará sobre você para que dê certo. Não precisa forçar a barra quando é de Deus as coisas. Quando não é, você tem que forçar e aí vai prejudicar, porque todo mundo que força, no bom sentido, também no mau sentido, mas força excessivo vai machucar. Todos, qualquer área, qual seja da vida, não precisa. O que provém de Deus é seguido de paz, é seguido de alegria e outras coisas maiores. Então está aqui o versículo 20 de Eclesiastes 5, ensinando o nosso povo a certeza da vontade de Deus. E eu creio que todo mundo que tem uma boa consciência é sensato, quer estar na vontade de Deus, que todo mundo também sabe que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém? Estão esperando boas notícias ou não? Pois é, então nós vamos aqui fazer e dar as boas notícias. Eclesiastes 5:20 diz: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Aqui, pessoal, é simples o entendimento. Como que eu sei que o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando é de Deus? Porque a alegria, depois de você tomar a atitude, vai dominar o seu coração. Agora, quando nós conquistamos algo,
que não está na direção de Deus, não tem como uma alegria perfeita que vem dele dominar o nosso coração. Eu posso ter até conquistado uma vaga, eu posso até estar conquistando uma condição melhor financeira, eu posso até estar conquistando algo, mas se for baseado em mentira ou fora da direção do Senhor, a alegria não vai fazer parte. Tudo que vem com a alegria após a minha ação vem do Senhor, com essa alegria que com ela traz paz de espírito. Então diga comigo, paz de espírito. Tem que estar as duas ligadas. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 12, é a prova do que eu estou dizendo. O que eu quero lhe ensinar é, às vezes estamos querendo ter um objetivo, só que nós não estamos alegres e nem em paz. Podemos estar no melhor palácio, mas se não tiver alegria, consequentemente seguida de paz, não estamos no caminho certo. Mas vai me trazer benefício, eu vou ser bem mais conhecido ou menos conhecido, não importa. Mas se não houver alegria na resposta pós-ação depois das suas ações, e a paz que também lhe dá, está fora. Mas pastor, está me dando prazer. Prazer não é alegria, é uma diferença. Às vezes as pessoas elas buscam alegria no prazer, mas o prazer não traz alegria. O que traz alegria é a presença de Deus real, porque nós não estamos fora dela. Vamos lá, Isaías 55, 12, prova o que eu estou falando. Pega uma caneta para mim aqui, por favor. Tenho que deixar algum kit de socorro aqui. Obrigado. Existe um ditado, né, que nem tudo que parece ser é. Então nós temos que tomar o cuidado para não agir sem que Deus esteja à frente. Porque sem Ele, pessoal, não há sucesso. Não há como ser completo. Com Ele, há sucesso. Você pode estar, no bom sentido da expressão, claro, você pode estar no pasto cuidando de ovelha. Ninguém está te vendo, mas você sabe que ali é a vontade de Deus. Você se alegra e você tem paz. Como você pode estar no palácio, como cuidando de todo Israel. E você sabe que é a vontade de Deus, você se alegra e tem paz. O que aconteceu com Davi, as duas coisas, né? Isaías 55, 12. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aí, claro, isso aqui você tem que ter interpretação, porque a árvore não tem mão, né? Como que ela bateria palma? Para você ver que até a natureza coopera para você e se alegra contigo. Porque você, quando está sobre a direção de Deus, tem alegria e também paz. Quando eu peço uma resposta a Deus sobre algo da minha vida, Senhor, o que eu faço? Eu tenho que tomar essa atitude, eu vou usar um exemplo bem simples, eu quero trocar de emprego. É mais fácil de entender por esse exemplo. Eu quero trocar de emprego, porque eu não estou me sentindo feliz nesse emprego, eu não estou me sentindo completo, alguma coisa do tipo. Tudo bem, é todo o direito de quem quer que seja, mas ore. Não faça de uma forma inconsequente, não abraça a primeira causa. Pessoal, para eu poder, por exemplo, quando eu trabalhava, só um exemplo, esse foi o versículo que Deus me deu lá atrás. Antes de eu sair, eu amava o meu trabalho, de verdade. Eu trabalhava porque eu gostava. Eu era o tipo de pessoa que quando tinha feriado que não ia trabalhar, ficava bravo. Eu não era aquele tipo de pessoa que falava graças a Deus. Eu gostava, era uma coisa minha. Eu tinha, era como de certa forma, uma paixão pelo que eu fazia. Então eu ficava fora, eu cheguei a falar para o meu patrão na época, eu chegava para ele, que era meu gerente, e falava, olha, eu quero aprender mais, poder ajudar mais a empresa. O que eu posso fazer? Eu posso bater o meu cartão no ponto e ficar pós-horário para aprender? Sem nada, só voluntário. Ele falou assim, olha, muito bom, só que depois a própria RH barrou por causa da questão jurídica, né? Porque eu poderia, se fosse de má fé, isso acontece infelizmente com alguns casos, eu poderia usar isso a meu benefício, falando que eu trabalhei de graça e eu teria que cobrar alguma coisa. Então eles não puderam fazer, mas ele viu que a minha intenção não era má, tanto que eu fui crescendo no local. Mas eu gostava. Só que aí Deus me deu essa palavra porque Ele me deu o chamado para fazer a obra. E eu gostava muito da empresa. Gostava mesmo, de verdade, de fazer o que eu fazia. Eu não fazia porque é onde eu caí aqui. Não, eu gostava de estar ali. Eu queria comandar aquele lugar um dia.
Eu tinha essa sede, eu estava na faculdade fazendo aquele curso, fazendo aquela coisa, era administrativo, eu gostava de fazer, estava crescendo devagarzinho, cheguei a ser subsupervisor, e ali estava chegando em questão de 4 anos, com 19 anos, com 18 para 19 eu comecei, e assim Deus foi abençoando. Mas chegou o momento de eu abrir mão daquilo, e aquilo eu gostava muito, só que Deus me deu essa palavra, olha, com alegria e com paz você vai sair. Mesmo que seja o chamado de Deus, se não houver alegria e paz, não é chamado. Não é. Aí foi tremendo, porque começou a passar o tempo, as coisas foram começando a passar, e aquela alegria que eu tinha de ir trabalhar, o prazer que eu tinha, começou a simplesmente desaparecer. Mas devagarzinho. Eu cheguei e pedi a conta, quando eu assumi o chamado, veio a proposta, e eu falei com o Senhor antes, eu falei assim, olha, 2 pessoas, eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas Deus sabe, 2 pessoas vão confirmar o chamado de Deus como pastor para a minha vida. Eu era jovem, eu estava na faculdade, tinha acabado de completar, eu já estava formado, mas eu falei, 2 pessoas, eu não vou atrás, eu não vou pedir, eu não vou falar, eu não vou expressar que eu quero. Se é de Deus, tudo vai acontecer. Eu não preciso forçar a barra. E eu falei, 2 pessoas vão ter que falar comigo e aprovar. Uma é minha mãe, porque minha mãe não queria que eu parasse de trabalhar, muito menos para fazer a obra. Logo quando eu comecei a ser obreiro voluntário, ela chegou e falou assim, você não vai virar pastor não, hein? Eu falei, calma, para com isso, isso não está na minha cabeça. E realmente na época não estava. Não estava, mas ela já tinha um bloqueio direto de não permitir que eu fosse fazer essa obra, ainda mais que eu era dependente totalmente dela, naquele período. E a outra pessoa, eu falei, vai ser minha mãe, ela vai ter que ceder e vai vir partir dela, ela vai ceder, ela vai aprovar, ela vai fazer. E a segunda pessoa era o meu pastor, que o meu pastor não acreditava em mim. Naquele tempo, não acreditava. Ele olhava para mim e falava, você vai ser um empresário. E eu ali dentro de mim, mas Deus está me chamando, ele não vê isso. Não, você vai ser um empresário. Eu falei, então tá bom, já estou na empresa, vou ser empresário. E eu gostava de ouvir aquilo, porque aquilo massageava o meu ego. Só que aquele desejo de ser empresário acabou saindo, foi saindo. E quando eu vi, o que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí veio o chamado, abrir mão. Quando que eu abri mão? Quando o meu pastor chegou para mim, ele falou assim, olha, você tem vontade de fazer obra não? Eu falei, é hoje. Ele fez essa pergunta, eu falei, quero. Não pensei 2 vezes, porque eu sabia o que Deus estava preparando, porque já tinha me convencido. A minha alegria, a minha paz naquele serviço eu perdi, porque a minha alegria e a minha paz sabia que só estaria se estivesse na vontade de Deus. Então a vontade de Deus para mim, por um período foi estar ali. Mas depois passou, porque a vontade dele era que eu fizesse a sua obra. Bom, passou, primeiro foi ele. Aí eu cheguei para o meu patrão, para o meu gerente e falei, olha, estou aqui pedindo demissão. Eu primeiro tentei fazer um acordo, confesso para vocês. Cheguei aí, você viu, com todo respeito, dá para fazer um acordo aí, não sei o quê. Ele falou, não, então tá bom, então eu quero pedir demissão. Só que ele falou, tem que cumprir o aviso prévio de 1 mês. Falei, tá bom, eu fiz a carta, demissão, tudo mais, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. E aí aconteceu o quê? Ele falou assim, mas olha, o que você faz, não tem outro que faça ainda, você precisa treinar alguém. Você consegue me dar quanto tempo? Eu lembro que isso foi em julho, eu falei, olha, eu consigo estar com vocês aqui, eu dei uma palavra assim, que eu senti de Deus, eu falei, olha, até 30 de setembro. Eu consigo ficar, isso foi de 2009. Eu consigo ficar até de julho, onde que eu falei, pedi as contas para sair, para fazer a obra, falei, até 30 de setembro eu consigo ficar, eu consigo me organizar para ficar. Até lá, o que eu recebia também, é claro, já teria passado o aviso prévio. Passou, pessoal, passou um tempinho, aí ele chegou e falou assim, olha, me chamou mais uma vez, falou assim, não consegue ficar mais uns 15 dias pelo menos? Ele falou, eu falei, tá bom, né? Era uma segunda-feira, quando ele falou isso, eu lembro até hoje. Você consegue ficar mais uns 15 dias? Eu disse, tá bom, eu fico até o dia 15 de outubro. Fui para a igreja à noite participar, como obreiro, que eu fazia a obra, como nossos obreiros fazem, estava lá. E aí Deus falou comigo assim, bem claramente, bem sério. Ele falou assim, é só até o dia 30. Eu vou estar com você lá até o dia 30. Até o dia 15 você vai estar sozinho. Eu o quê? Foi bem claro o que eu ouvi. Até o dia 30 eu estou contigo. Porque ele falou para mim, eu senti de Deus paz quando eu falei 30 de setembro. Mas quando o meu gerente pediu, vai até o dia 15, eu falei sim, aquilo me fez perder a paz e a alegria. E aí eu voltei na terça-feira, chamei o gerente e falei, olha, me perdoa, não dá. Até o dia 15 eu não vou não, vou até dia 30, eu não passo disso. Ele, tá bom, fazer o quê? Falei e voltei a ter paz, graças a Deus. Mas o que eu quero que você entenda, o que eu estou dizendo com isso, pessoal? Se a alegria ela não vier seguida de paz, não é a vontade de Deus. Você pode ter certeza absoluta. Pessoal, a verdadeira paz só está se você sabe que está sobre o plano perfeito de Deus. Pessoal, não é status, não são posições, muito menos dinheiro, que vai trazer a paz e a alegria para você.
muito menos dinheiro. O que vai lhe trazer a paz e a alegria é saber que você está onde? Na certeza da vontade de quem? De Deus. Então não adianta. As pessoas, elas tentam se iludir com pequenas coisas. Não tente se iludir com pequenas coisas. Não tente iludir com um salário maior ou um salário menor. Não, é lógico, quem que vai se iludir com um salário menor? Mas não tente se iludir por isso. Não tente se iludir com outras circunstâncias ou consequências que as pessoas trazem, com um amor ilícito. Não tente se iludir com isso. Isso não é de Deus. É fácil de entender, porque não vai lhe dar alegria. E se alguém acha que dá, não vai lhe dar paz. Porque é com alegria e com paz que as coisas acontecem nas nossas vidas. É simples de entender. Pastor, eu estou orando, mas não estou tendo paz, então meu irmão não vai. Não adianta, não força a barra. Se você forçar, você até consegue tirar a água da rocha, mas vai machucar a rocha. Dá para tirar, dá para forçar, dá para insistir. Israel clamava, estava com fome, porque eles ouviram os estrangeiros. São muitas as pessoas estrangeiras, pessoal, que estão no nosso meio, no dia a dia. Pessoas que não têm o nosso costume, a nossa fé, o nosso entendimento, e que vai apresentar um outro tipo de entendimento. Israel estava no deserto, e a Bíblia fala que o vulgo estava no meio deles. Quem não sabe o que é isso, os estrangeiros estavam no meio deles. E os estrangeiros fizeram uma pergunta, e fizeram uma simples pergunta dizendo: viu, vocês não têm carne para comer? Na hora que os estrangeiros fizeram essa pergunta tão inofensiva, aquele povo que só vivia do maná que Deus mandava, começou a desejar carne. E começou a clamar. Quem quer conhecer depois essa história, que eu não estou aqui, é Números 11, tá? Números capítulo 11, você conhece a história. E aí o povo começou a clamar carne e falou com Moisés: Moisés, nós queremos carnes, porque eles estavam lembrando do que no Egito eles tinham, no momento da escravidão. E aí ele começou a desejar carne a ponto do próprio Deus falar assim: ô Moisés, vê o que esse povo está querendo. Eles estão pedindo carne, então fala para eles que eu vou dar. Só que eu vou mandar carne até que eles comam durante o mês inteiro, até sair pelas narinas. Por que foi pedir carne? Porque é minha vontade. A sua vontade vai acabar contigo. Mas a vontade de Deus, ela é de paz e traz alegria. E aconteceu que veio cordonizes do céu, codornas. E veio e eles comeram, se tunchicaram. Garanto que na hora que começou a vir carne, ficaram felizes. Mas garanto que depois de comer tanto, ficaram tristes. E a tristeza dominou a ponto de até alguns morrerem de tanto comer carne. Pessoal, são pequenas coisas que as pessoas estão perdendo. O que eu quero, o que eu senti e que eu estou passando para você é que, após uma oração, você só vai saber se é vontade de Deus, se a alegria vier e vier seguida de paz. É assim que você vai ser dirigido e é assim que você vai saber aonde está pisando. Muitas pessoas estão pisando fora e achando que estão corretas, mas não estão tendo paz. Não estão tendo paz. O que adianta sonegar o imposto e ficar na sua casa dormindo, sabendo que amanhã alguém pode bater na sua porta e falar: você está preso? Não tem paz. Que paz que falsa que é essa? A verdadeira paz não faz você passar do outro lado da rua para evitar alguém. Ou faz? Não. A verdadeira paz faz você olhar no rosto das pessoas e falar: olha, se eu estou te devendo alguma coisa, estou disposto a pagar, está aqui. Se eu não estou te devendo, por que você está fugindo de mim? Ou porque se você não me deve, tem alguma coisa errada. A verdadeira paz tem que fazer parte da vida do homem e da mulher de Deus, não do crente, do cristão. Cristão, quem não sabe, é parecido com quem, pessoal? Com Cristo. O crente é aquele que crê. Tem gente que crê em ET. Tem gente que crê em muita coisa. Crê em fantasma. Tem gente que crê em espírito até hoje, achando que a vovó está viva. Pelo amor de Deus. Cristão, seguidor, parecido com Cristo. Essa é a nossa posição. E como que eu sei que eu estou sendo dirigido? Alegria, seguida de paz. Não só uma alegria fingida, passageira. Cheguei, conquistei, aleluia. Mas e a paz? Que domina o nosso interior, que nos dá todo o discernimento, pessoal, para seguirmos e termos condição de permanecer. Eu quero ter alegria e eu também quero ter essa paz. Não dá. E olha, da mesma forma que a alegria nos mostra que estamos na presença de Deus, a tristeza mostra que estamos saindo dela. Isso é positivo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9,
Então há uma atenção especial que nós temos que dar a certas, entre aspas, emoções que o ser humano comum tem. Todo ser humano tem. Existe uma tristeza que pode te aproximar de Deus se você souber lidar, que é aquela que vem após um erro, uma falha, uma pisada falso, para que haja o arrependimento. Atenção sobre esse versículo, atenção que está na Bíblia. Nós estamos ensinando o nosso povo a ter a certeza da vontade de quem? De Deus. Estou lhe ensinando a você ter a certeza da vontade de Deus. Não estou falando sobre uma alegria que a gente já conhece, já falei aqui inúmeras vezes já, em cultos, né, diferenciados, mas eu falei sobre uma alegria. Estou falando de uma questão de você ter alegria, porque Deus responde na alegria do coração. Você sabe que Ele está com você nessa situação. Porque eu sei que Deus vai me usar, porque eu sei que eu estou onde Ele quer que eu esteja. Acabou. Eu sempre falei isso em todas as igrejas. O porquê não adianta eu sair aí fora e começar a pregar igual um doido? Porque se Ele não me mandar, não adianta, eu não vou dar fruto. Mas pregar não faz bem? Faz no Senhor. Fora do Senhor é só palavras vazias. Um A com Deus, pessoal, converte uma multidão. Uma frase sem Deus não ensina nem uma formiga. Tem que ser tudo dirigido pelo Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É nele que nós devemos estar, que nos faz prosperar. Com Deus. É no Senhor. Tem tantos exemplos, se a gente for pegar no mundo, né? Se a gente for pegar no mundo, não vamos ter tantos exemplos. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 7, 9. E vou mais além, pessoal. No Senhor, quem está no Senhor, até no dia da morte a pessoa se alegra. Isso é louco, pastor? Não. Não sei se vocês já assistiram o filme de Policarpo. Alguém já assistiu o Policarpo aqui? Uma outra pessoa, né? Policarpo, ele foi um homem discípulo de João, o apóstolo João de Jesus, que foi de Jesus. Isso aí é história, tá, pessoal? Isso aí é real, isso aí não é conto, não. Isso aí é vivo. Esse homem Policarpo existiu. Quem não assistiu, vamos fazer um dia um cinemão aqui. Quem quiser vai vir, vai vir. A gente coloca aqui no telão, todo mundo assiste. Esse filme é para fazer você chorar. E esse homem Policarpo, ele foi condenado à fogueira. Ele foi condenado à fogueira, mas ele morreu devorado por leão. Mas ele foi condenado à fogueira. E ele não queimava. O fogo consumia, isso é real. O fogo pegava e não queimava ele, que não era o tempo. É muito bonita, é muito forte a história do Policarpo. A coisa é séria, o fogo não pega se não é a sua hora. Mas ele chegou o tempo que ele morreu, que chegou o tempo dele, acabou. Então tudo é quando você está naquela direção. Ele transmitiu paz na hora da morte. Teve nesse mesma passagem tem nesse mesmo filme, né, que passa, tem um rapaz que foi o leão que eu falei, né, eu confundi. O dele foi a fogueira que não queimava. E o leão? O leão veio, o rapaz jovem, naquela perseguição cristã que havia no início, depois de Cristo, né? Lá depois dos 100 anos depois de Cristo, mais ou menos, porque o João, o apóstolo, segundo a história, ele morreu 102 anos depois de Cristo, segundo a história. Tá? Não está na Bíblia taxativo isso, que foi o apóstolo, o único dos 12 que morreu morreu de morte natural. 102 anos, só vê que ele viveu bastante, né? Se depois de 102 já estava vivo com Cristo, ele teve uma vida. Então ele teve discípulos, né, em Éfeso e tudo mais. Bom, e esse jovem, ele foi pro Coliseu, que falavam de Coliseu, e ali soltavam os leões para devorar os cristãos, né? E ele falou, não, pode deixar, estou pronto. Um jovem, o leão veio, comeu ele inteiro, matou. Mas ele sabia que estava em Cristo. Até nesses momentos mais difíceis, a alegria e a paz vai estar do seu lado. Não estou falando que você tem que se preparar, estou falando que com Deus, pessoal, quando você sabe que está na vontade de Deus, até quando vem uma má notícia, dá risada. Não que você é robô ou que não tem emoção, mas quando você está nesse estágio de fé, que você entende, as coisas são totalmente diferentes. Olha o que diz, como que é bom nós entendermos a questão dessa tristeza segundo Deus. Existe a tristeza do mundo, que nós vamos ver aqui e vai explicar, mas existe a tristeza que vem de Deus, e aí é diferente. Vamos entender, ó. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento,
porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para o que, pessoal? A salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E às vezes isso acontece, você vai tomar uma atitude, você sente tristeza, mas o que eu estou fazendo? Não era o que eu queria, porque eu fiquei triste logo em seguida se eu queria? Porque não era a vontade de Deus, era a sua. Mas eu lutei tanto para ter, porque agora que eu tenho, não tenho alegria, porque não era a vontade de Deus, era a sua. Só que a tristeza, segundo Deus, faz você pensar e se arrepender, não viver de remorso. Porque hoje muitos casamentos estão deploráveis, porque as pessoas têm remorso. Não devia ter casado. Não é, casou, agora se arrepende e faz acontecer. Porque Deus transforma maldição em bênção. Mas aí as pessoas ficam se limitando e limitando o poder do Todo-Poderoso sobre a vida dele, sobre a vida dela. Então existe uma tristeza quando tomamos uma atitude que está fora da vontade de quem? De Deus. E essa tristeza segundo Ele, que Ele colocou em você para que você se arrependa, para que eu me arrependa, para que a arrependa com um objetivo, para a salvação. O qual a salvação ninguém vai conseguir se arrepender. Droga, estou salvo. Imagina. Não, todo mundo que alcança a plenitude da salvação não se arrepende. Não tem como se arrepender da salvação, mas tem como se arrepender do pecado para gerar a salvação, da falha, do erro, do excesso, que às vezes as pessoas cometem, e que não deveriam, mas o Senhor nos ensina. Agora, a alegria que vem após uma atitude dirigida por Deus, é claro que vai estar sobre o seu coração, até numa renúncia, até em uma renúncia. Quantas são as pessoas? Vou dar um exemplo até do nosso pastor Jaime, que ele sempre nos deu lá, e eu carrego isso como exemplo para mim também, que antes de ele se entrar também ao ministério pastoral, ele estava em um relacionamento, ele não era casado, ainda ele namorava, né, mas ele estava no relacionamento, e essa moça, ele falou que na época ele gostava muito, né, que ele tinha escolhido para ser a sua esposa, só que ele não tinha se casado. Só que ela chegou ainda e falou para ele, e falou assim: olha, ou eu ou o Senhor, ou o ministério. Ele falou: então tá bom, se você não quer o meu ministério, então tchau. Só que ele falou assim: eu gostava muito, não era o que eu queria, não era o que eu queria, mas ele falando, mas aquela atitude minha, por ter escolhido o Senhor, e aberto as minhas mãos, para abrir mão, né, daquela vontade que eu tinha, me fez sair com o coração cheio de alegria, a ponto de eu terminar o relacionamento com essa moça, e sair falando na língua dos anjos, em adoração a Deus. Por que isso acontece? Até numa renúncia, porque é a certeza da vontade de quem? De Deus. Naturalmente falando, qualquer um ficaria triste, mas a alegria toma conta quando você está na vontade de Deus, e logo em seguida você sente a paz. Acho que muitas pessoas aqui já passaram situações positivas e negativas na vida, algumas por abrir mão da sua vontade e aceitar a de Deus. Julgue esse momento, se a alegria de Deus não tomou conta. E outros pode ser que seja o inverso, por ter aberto mão da vontade plena de Deus e está tentando fazer a sua. Ainda que você tente tapar um buraco que ficou em falta em alguma coisa no seu coração, fora da vontade de Deus, não vai funcionar. Agora, quando nós estamos, pessoal, nós somos preenchidos pelo que falta, por essa alegria e pela paz que estará sobre nós continuamente. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, você que está para tomar uma decisão, faça somente se você souber que é a vontade plena de Deus para a sua vida. Mas é o que eu quero, nem tudo o que eu quero é o que Deus quer, pessoal. Nós temos que fazer uma oração: Senhor, não me dá o que eu quero, não, me dá o que eu preciso. Porque Deus nunca vai dar o que a gente quer, Ele vai dar o que a gente precisa. Faça essa oração, faça séria. Se você quer ter uma vida longa nessa terra e ter muitas coisas para contar depois, ensinar muita gente, faça essa oração. Senhor, não me dá o que eu quero, porque nem tudo o que eu quero eu preciso. Mas tem coisas que eu preciso, que talvez eu não queira, mas que o Senhor pode me dar. Então faz essa oração. Senhor, tira de mim tudo o que eu quero,
e só me dá o que eu preciso, porque o que eu preciso é o que Deus quer para você. O porquê nem todo mundo é abençoado em uma área específica, pessoal. Tem muitas pessoas que não são, mas porque ainda estão buscando o que querem, não o que precisam. No momento que você falar o que eu preciso, o Senhor me dá, não o que eu quero, você vai ver que as coisas começam a acontecer. Só que não é do seu jeito, não é do meu jeito, nem consigo entender qual é o jeito, só sei que de uma coisa, é do jeito de Deus. Como que Ele vai trabalhar em cada vida, que é particular o trabalho de Deus, é do jeito dEle. E é assim que eu e você temos que estar abertos. E se eu não tiver, vai correr o risco, eu já aviso, qualquer pessoa que age por conta própria, vai sozinha. E se vier o gigante, luta sem Deus. Agora, se você está sobre o plano perfeito, naquela certeza da vontade de Deus, que vem com base em alegria e paz, pode vir gigante, mas uma pedra derruba. Uma pedrinha. Você não precisa nem de amargura de rei nenhum, só precisa dessa unção de Deus que estará sobre você. Uma semente que você planta vai dar fruto. Agora, sem Deus, você pode plantar 100. Se nascer uma, é sorte. É porque você se empenhou, porque sem Deus você não conquista. Ninguém conquista sem o Senhor, gente. Filipenses, capítulo 4, versículo é o 7. Falamos da alegria no início, né? Que Deus responde na alegria, mas o apóstolo Paulo aqui fala da paz, que é o que vai fazer você também estar os dois juntos, hein? Alegria é seguida de paz. Os dois juntos. Os dois juntos. Diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos o quê? Sentimentos em Cristo Jesus. Qualquer decisão de negar uma vontade própria te deixaria triste, mas a paz de Deus vai guardar os seus sentimentos em Cristo. Não vai deixar você ficar, e aí pode parecer loucura, porque isso acontece. Você abriu mão do negócio ali, o que você está fazendo? Se fosse, ou da pessoa, ou daquela situação, desse emprego, desse trabalho, disso, daquilo, dessa vontade que você sempre sonhou, e você, qualquer pessoa ficaria triste, mas eu não te vejo triste. É porque a paz de Deus excede o entendimento. Sobressai, pessoal, o entendimento racional, humano. Sobressai o entendimento humano. Queira estar e fazer o que você precisa. Eu comentei, por exemplo, sobre, é só um exemplo, como um testemunho pessoal, né, sobre o chamado e tudo mais, mas durante o meu curso que eu fiz, né, na faculdade, teve o terceiro ano, que é o nono semestre, não, sei lá, é 4 em 4, né? 4, 12º semestre. Mais ou menos no terceiro ano da faculdade. Eu pensei em desistir, por causa do chamado. Falei, o que eu vou fazer na faculdade? Eu quero o chamado, eu quero fazer a obra. Né? Eu já sei o que Deus quer para mim. Mas eu pensei em desistir de verdade, pensei mesmo. Disposto a chegar lá e falar assim, vou trancar, e quando Deus, se Deus quiser, né, um dia eu volto. Mas eu senti tristeza em fazer isso. Eu senti tristeza em trancar a faculdade. E eu não tranquei, continuei. Eu tinha ganhado bolsa, não pagava, mas ao mesmo tempo, você vê que loucura que eu ia fazer se eu não tivesse entendido. Eu ia trancar uma coisa que eu não podia trancar, porque eu preciso do que eu tenho hoje, para tudo que eu estou fazendo é necessário. Para abrir muitas portas. Mas imagina se tivesse parado. Até para fazer a vontade na minha cabeça de quem? De Deus, mas não era o tempo. Então a tristeza me impediu de fazer aquilo, de cortar, de parar, de trancar. A tristeza que eu senti me impediu de parar. Não senti alegria em parar. Meu Deus, eu vou lá, desligar tudo pelo Senhor. Não, se fosse por Deus mesmo, Senhor, eu estou aqui na alegria, Deus, eu vou fazer a tua vontade. Há uma diferença. Então era a vontade de Deus que eu fizesse aquele curso. Nós temos que ter essa sensibilidade, pessoal, se a gente quer ser feliz nessa terra, em Cristo. Tem gente que é feliz sem Cristo. Alguém quer arriscar ficar sem Jesus aí? Nem morto. Né, gente? Não dá. Pessoal, mais vale um com Deus do que 1000 sem Deus. A gente sabe disso. Mais vale um dia nos teus astros do que 10.000, 1.000, 1 milhão fora dele. É ali aonde nós devemos estar, na certeza da vontade de Deus. Então, se tem alguma coisa hoje que está te trazendo tristeza, é para você ter arrependimento. Pastor, ele não me corresponde, isso me deixa muito triste. Aproveita, é tempo de se arrepender.
É tempo. É tempo de se arrepender. Senhor, o que eu errei? Onde eu falei? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E que ela é, consequentemente, paz. Porque no momento que você faz a vontade de Deus, ainda que abra mão, né, de algo ilícito, tá, pessoal? Estou falando, por exemplo, quando se trata de relacionamento, eu falo de um relacionamento que ainda não é um casamento. Agora, quando é, já a decisão foi tomada. O voto foi feito. O casamento exige voto. Tem uma autoridade que vai e carimba e dá validade, que é um contrato, que não é para ter fim. Mas estou falando de situações, de decisões que as pessoas devem tomar e que podem impactar toda a trajetória futura. E futura é um futuro breve dessa pessoa. Não faz isso. Se fez, se arrepende, volta. Aonde que eu tenho que voltar? Se tiver que falar com alguém, eu vou falar com alguém. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. O que eu tenho que fazer? Só que eu quero fazer o certo. Eu quero que Deus esteja no centro do meu coração. A gente às vezes quer estar no centro da vontade de Deus, mas esquece de colocar Deus no centro do nosso coração. E Ele tem que estar ali. Quem que nos conduz é o Espírito Santo, pessoal. Todo mundo acredita que o Espírito Santo que te guia? Porque se não for, é sua consciência vai te fazer pecar. Ou Ele, ou não. Só Ele, eu só quero Ele. Me dirija. A ponto que se errar, Ele vai estar ali para dizer, se arrependa. Não sei, não é, mas se errar, Ele vai estar ali. Se arrependa, Ele é Deus, Ele é Senhor. Certeza da vontade de Deus faz toda a diferença. Só para nós finalizarmos de orar e Deus abençoar. Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5. Todos acharam? Qualquer coisa está aí, ó, na tela. E diz para nós, esses são os versículos que iniciou no meu entendimento, né, para aquilo que Deus tinha para mim. E que serve para todos nós, porque a Bíblia é para todos, né, que creem. E diz aqui, ó, e a esperança não traz o quê? Confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, aquilo que eu espero, não me vai trazer confusão. Não vá para aquele que pague mais, não vá por aquilo que você almeja. O que eu almejo pode ser o que Deus não almeja para mim. Eu almejava uma outra coisa, pessoal, totalmente diferente, de verdade. Quando eu falei, é verdade, eu almejava ali, eu era doido para fazer aquilo. Porque eu trabalhava e tudo mais, eu era doido, mas não era o que Ele tinha para mim. Não vá pelo que você almeja, não se apega, não isole, isso é um conselho pastoral de amigo, não isole um versículo para basear uma vontade sua. Às vezes a gente faz isso. Não, eu quero tanto, e aí pega a base de uma pregação e não escuta nada do que está sendo falado, pega só a base de uma pregação e usa aquilo para a vida como se fosse resposta de Deus. Né? Como, por exemplo, a pessoa, ela quer pecar, ela quer uma outra pessoa que não seja dela. Então ela vai buscar e esperar uma palavra positiva para que aprove aquilo que ela está querendo. Só que o resto da palavra foi falando não. Mas ela pega um sim distorcido e usa como se fosse resposta de quem? De Deus, e não é. A pessoa, ela pode estar mal no casamento, mas Deus jamais vai fazer com que você se alegre com outra, e jamais vai provar isso. Que vai ter uma outra pessoa que não seja sua esposa para te alegrar. E aí o cidadão está tão mal com Deus, vem no culto, participa, não que seja o seu caso, só estou dando um exemplo, mas participa do culto, e de repente ele escuta uma voz do fundo que diz, vai que eu sou contigo. Aí, respondeu, Deus é comigo. Mas toda pregação falando, vai que eu sou contigo, para a santidade. Mas ele não ouviu a santidade, só viu que ele é contigo. Porque não é o que ele quer ouvir, não seja assim. Ele é contigo no que diz a palavra, porque ele não tem confusão. A esperança dele não traz confusão. Ele jamais vai me dar algo, ou jamais vai lhe dar algo que vai sair da palavra dele. Não é confuso, ele não confunde o que ele próprio falou. Sim, sim, não, não.
passou disso, é procedência maligna. Acabou. Simples assim. Fácil de interpretação. Qual que foi um dos problemas do rei Saul, pessoal? Não foi que ele foi um mau rei, não. Pelo contrário, por muito tempo ele foi um ótimo rei. Ele errou no fim. No fim, em termos, né? Foram 40 anos, se eu não me engano, um pouco mais, se eu não me engano, que ele reinou. Mas no fim, em termos, que ele errou. Ele deveria ser aquele que ele era desde o começo. Ainda que tenha sido vontade de Deus, não tenha sido a vontade de Deus diretamente, como que a gente conhece a história, que foi vontade do povo, por isso foi eleito, mas quem escolheu Saul foi Deus. O Saul estava no cantinho dele. Mas o tempo foi passando e ele foi colocando as suas próprias vontades como se fosse a vontade do próprio Deus, dizendo: Senhor, o Senhor está errado. O Senhor mandou matar, mas eu preferi poupar. Mas isso você faz bem, não faz. O que faz bem é a gente cumprir o que Deus ele diz. Isso que vai fazer bem é o que nos traz alegria e paz. O Saul ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz a ponto de Davi tocar uma harpa para expulsar momentaneamente os demônios que ele tinha. Um rei ter demônio, gente, para ver como que o negócio estava sério. Como que é que ele saiu a ponto de pegar uma lança 2 vezes e tentar ferir o jovem Davi, porque ele era o seu sucessor. E simples assim. Por que isso aconteceu? Que Saul era mau? Não, porque ele deixou o plano perfeito que estava ali e começou a fazer somente a sua vontade. E aí aconteceu que ele se suicidou. Só não completou o próprio suicídio porque ele não conseguiu se matar. Mas a espada fincou durante meia parte, a ponto de ainda ter vida. Vem um amalequita, para quem não conhece, a parte do amalequita, foi o que Deus mandou ele destruir por inteiro. Então se vem um amalequita, é que ele não tinha destruído tudo, ele mentiu e o matou. Então aquilo que Deus mandou ele destruir e ele não destruiu, acabou destruindo ele. Parece um pouco de filosofia, mas é Bíblia. Pessoal, é sério, você vê que é uma coisa simples. Por quê? Porque ele queria se manter naquela posição e Deus mudou. Se ele tivesse aceitado, seria muito mais fácil. Tudo é para nós, não ultrapasse. Deus não é Deus de confusão. Opa, errei, calma aí. Eu acho que eu devia ter te dado mesmo, mas me perdoa. Mas Deus vai fazer isso, gente? Ele não erra. Aí que está, ele não é um Deus de confusão. A gente erra. O ser humano é sujeito a erro constante, mas Deus não. Então, que Ele fale mais com você. Eu trouxe essa mensagem, o meu coração cheio para dar essa mensagem para você. Porque é o que eu senti em fazer e te dar, e Deus, eu creio que está nos dando essa direção. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. A vontade de Deus para a sua vida, para a nossa, é respondida com alegria seguida de paz. Se não tivesse esses dois, pastor, perdi a paz, eu não estou tendo paz, então não é a vontade de Deus, desculpa, não é. Para você, é o seu jeito de agir. Estou falando que o local ou qualquer coisa que seja. Muitas vezes nós estamos no local certo, como o Saul estava, mas agia de uma forma errada e perdia a paz. Nós temos que ter, e alegria, claro, nós temos que não só estar, mas nós temos que também ser e fazer. Aí sim, você vai ver Deus operar. E Deus opera, pessoal. E Deus opera. Você pode ter certeza que Ele faz. Então nós estamos aqui e vamos crescer nessa unção em nome de Jesus. Estão prontos? Com a mão no seu coração, os olhos fechados, mas o coração aberto, para buscar a presença do Todo-Poderoso, para receber a instrução de Deus, descansar. Meu Deus, nós somos seres humanos, sujeitos à falha, meu Pai, mas nós não podemos pegar as nossas falhas e usar como base de um sofrimento. Volta, porque se há uma tristeza, é segundo Deus, foi Ele quem colocou para que haja arrependimento para a salvação. Ele não quer que você se perca, essa é a verdade. Ele quer que você se salve. Ele quer ver a sua casa salva. Ele quer ver você salvo. Ele quer ver você liberta. Creia nisso em nome de Jesus. Espírito de Deus, olha para cada um de nós. Precisamos ouvir a sua voz. E perdoe os nossos erros, sim, perdoe as nossas falhas. Pai, se em qualquer momento duvidamos da tua grandeza, os maiores pecados de Israel naquele tempo era a murmuração, porque é como se eles dissessem: tudo que Deus fez para mim foi em vão, nada do que Deus faz para mim é bom. O que é esse maná que desce do céu, que parece uma semente de coentro? Não, era o melhor, tinha todas as vitaminas, tudo que eles precisavam. Só que muitas vezes nós, com essa maldade do coração que há nos homens, rejeitamos o que é bom. O
que é agradável e que nos leva à perfeição. Mas hoje estamos aqui para ter a certeza da vontade de Deus, e a certeza, ela é com alegria, seguido de paz. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Até a natureza vai cooperar, vai bater palma para você. Até as aves do campo vão cantar para você. As árvores baterão palmas. Sabe o que é isso? Tudo que você fizer, a natureza vai cooperar para você. Isso é fé, e eu creio nisso. Jesus, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está aqui. Fala com Deus, irmã. Fala com Deus, irmã. Ora, mas clama. Se não sabe orar, aprende. Porque Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de resposta. Ele é Deus de maravilha. E nós estamos aqui querendo e clamando e almejando a sua presença, nosso Pai amado. Oh Pai querido, grandioso Deus, exaltado seja o seu nome. Se prepara para uma grande comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com aquele que Ele escolheu desde o ventre, que tem algo especial para você. Coopere para o plano de Deus se cumprir na sua vida. Coopere para que o plano de Deus se cumpra na sua família. Alegria e paz. Alegria e paz. Oh, alegria e paz. Eu quero ter paz. Eu quero ter alegria. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aconteceu. O que aconteceu? Faça renascer. Faça renascer um jardim melhor. O céu não se fechou. O céu não se fechou. A fonte ainda está lá. Olha onde secou. E se entregue outra vez. Impossíveis da morte, Ele tira a vida. De um deserto Ele faz brotar. Ele faz de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis. Das cinzas Ele ergue a sua fé. Troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Pra Deus não há impossíveis da morte, Ele tira a vida. De um deserto Ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis. Das cinzas Ele ergue a sua fé. Troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Tudo vai voltar ao lugar. Não há confusão para as coisas de Deus. Alegria seguido de paz deve ser o termômetro da sua vida para saber se está tudo bem. Meu Pai, eu vou usar a autoridade que o Senhor tem dado, e eu vou anular todas as obras do inferno contra a vida da igreja de Cristo, contra, Senhor, a nossa nação. Junto com a igreja nós oramos, levantamos um clamor e clamamos: ó Deus, sara essa nação. Meu Deus, não é só agora que vem a doença, não. Essas coisas são passageiras, é de décadas. E eu sei que o Senhor está sarando, porque é uma nova geração se levantando de adoradores fiéis a Ti. E
nós oramos a sua presença nessa manhã, e nós clamamos a sua presença nessa manhã. Tu és aquele que sara, tu és aquele que cura, tu és aquele que liberta. Tu tira o câncer, tu tira, Senhor, tudo aquilo que não presta. Todo pecado, em nome de Jesus, seja tirado da geração. De tudo que há, Senhor, de mal. Oh, levanta sua voz em adoração, em oração ao Deus Todo-Poderoso, e creia que Ele está lhe ouvindo. Você vai receber o seu filho liberto, a sua filha liberta, essa nação sarada. Oh, aleluia, aleluia, Deus. Oh, deixa o céu descer até nós, deixa a glória de Deus descer até nós. Creia, 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 creia. Creia na unção dele, creia na unção dele, creia na unção dele descer sobre você. Chora, grita, se entrega e confia, confia. O rio de águas tão profundas, pra Deus não há impossíveis. Das cinzas ele ergue a sua fé, troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Faça renascer um jardim melhor. O céu não se fechou, a fonte ainda está lá. Olha onde secou, segue outra vez, pra cantar, pra chorar, pra mover o coração de Deus. Pra Deus não há impossíveis, da morte ele tira a vida, de um deserto ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis, das cinzas ele ergue a sua fé, troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Pra Deus não há impossíveis, da morte ele tira a vida, de um deserto ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis, das cinzas ele ergue a sua fé, troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Creia agora que aonde havia um nódulo, aonde havia um caroço, não há mais. Creia agora que você que estava com a diabetes lá em cima, agora está estável. Creia, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você que estava manchado pela doença, por uma mágoa, pelo ressentimento, seja sarado em nome de Jesus. Vistas, volta a enxergar. Ouvidos, ouçam em nome de Jesus. Aquele que estava com sequelas antes, seja liberto, você que não conseguia mais andar, em nome de Jesus, porque para o nosso Deus tudo é possível, e nós cremos nele, não há falta de confiança. Alegria e paz está aqui nesse momento, para você agarrar e nunca soltar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E quem crê, diga: eu creio e assumo todas as bênçãos que o Senhor preparou para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte que Ele merece. Pode aplaudir que Ele é Deus e é digno de toda honra e toda glória.